Olá, eu sou a professora Maria da Cruz e vou ministrar a disciplina de Alimentação e Nutrição no Brasil. Nessa primeira aula, nós vamos ver a primeira unidade do livro-texto. Na primeira unidade, a gente vai ver o significado de alimentação e nutrição. Vamos iniciar mostrando a diferença entre alimentação e nutrição. Será que existe diferença? Sim, existe. Agora nós vamos conhecer quais são essas diferenças. A alimentação é um ato voluntário. É um ato voluntário e consciente que depende totalmente da vontade do indivíduo. É ele quem decide que alimento vai consumir, a forma, o horário e o local, ou seja, envolve opções e decisões que o indivíduo vai fazer. Já a nutrição é um ato involuntário, o indivíduo não controla. Começa quando o alimento é colocado na boca e o sistema digestório entra em ação. Inicia com a trituração dos alimentos até a absorção dos nutrientes. Mais tarde vocês vão saber o que são esses nutrientes. Então, o sistema digestório ele é fundamental para que ocorra nutrição. E ele é formado por um conjunto de órgãos que são responsáveis por processar os alimentos e retirar deles os nutrientes que são necessários para as funções do nosso organismo, como crescimento, energia para as atividades do dia a dia e outros. Os órgãos que formam o sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e também tem outros sistemas, outros órgãos, mas os principais são esses. Mas e o que são, já que eu falei em nutrientes, o que seriam esses nutrientes? Bom, os nutrientes, eles são os componentes dos alimentos, não são aqueles, os nutrientes são os componentes dos alimentos. Então, todos os alimentos que nós consumimos são compostos por nutrientes. E esses nutrientes, eles são divididos em macronutrientes e em micronutrientes. Os macronutrientes são os carboidratos, as proteínas, as gorduras, e os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Agora eu vou detalhar um pouco sobre cada um desses nutrientes, mostrando onde eles podem ser encontrados. Os carboidratos eles têm a função de fornecer energia para o nosso organismo e eles são encontrados nos pães, nos cereais, nos biscoitos, nas massas, nas batatas, nas frutas em geral, no açúcar, nos refrigerantes, nos chocolates, nos doces em geral. Vale lembrar que os carboidratos mais saudáveis são aqueles que são encontrados nas frutas, nos cereais, por exemplo, no arroz. Agora eu vou falar um pouco sobre as proteínas. As proteínas são nutrientes que são chamados de nutrientes construtores. Por quê? Porque eles são responsáveis pela formação dos tecidos do nosso corpo, como a pele, os olhos, os nervos, as glândulas e outros. E elas podem ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal. As proteínas de origem animal elas são encontradas nas carnes de porco, de boi, de frango, nos peixes e em outros animais. Também podem ser encontradas essas proteínas de origem animal pode ser encontrado nos ovos, no leite, nos iogurtes, no queijo, requeijão, coalhado e outros. E as de origem vegetal são encontradas nos feijões, na soja, na lentilha, no grão de bico e outros. Agora eu vou falar um pouco sobre as gorduras, que também são chamadas de lipídios, e são nutrientes também que são indispensáveis para a nossa saúde. Mas eles devem ser consumidos com moderação, porque eles fornecem uma grande quantidade de caloria. E eles podem também ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal. As gorduras de origem animal são as carnes em geral, as manteigas, as margarinas, e as gorduras de origem vegetal são encontradas nos óleos, como óleo de soja, de milho, no azeite de oliva, por exemplo. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os micronutrientes. Bom, os micronutrientes, eles são tão importantes para o nosso organismo e eles exercem funções tão importantes quanto aquelas que são desenvolvidas pelos macronutrientes. E esses micronutrientes são as vitaminas e os minerais. As vitaminas são a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina C, K, as vitaminas do complexo B. E os minerais são o ferro, o cálcio, o zinco. Também existem outros, além desses. E tanto as vitaminas como os minerais, eles são encontrados nas frutas, nas verduras e nos legumes. E a gente, como a gente viu, né, os alimentos eles fornecem nutrientes que são muito importantes para a nossa saúde. E para que a gente adquira esses nutrientes, a gente precisa ter uma alimentação adequada. Então, quando a gente tem essa alimentação adequada, a gente adquire todos esses nutrientes que são fundamentais para a nossa saúde. E quando a gente não tem essa alimentação adequada, quando há um consumo inadequado desses nutrientes, ocorrem danos no nosso organismo, seja pelo excesso, que é o caso da obesidade, ou seja pela deficiência, que é o caso da desnutrição. Então a gente percebe que a alimentação adequada ela deve ser estimulada em todos os lugares, principalmente na escola. E você pode colaborar incentivando o consumo de frutas, de legumes, de verduras e diminuindo a oferta
de alimentos ricos em açúcar, em sal e gordura. Agora nós vamos ver o significado da alimentação. A alimentação é um ato que envolve vários fatores, vários valores. Não é simplesmente, eu vou comer para adquirir nutrientes para o meu organismo se desenvolver bem. Não é. Ele envolve vários valores. Por exemplo, cultura, religião, conhecimento científico, a condição econômica, a questão social também, o caráter social da alimentação, e todos esses fatores e valores estão envolvidos no ato de se alimentar. Por exemplo, em relação à religião, algumas religiões eles criam proibições para o consumo de alguns alimentos. Essas proibições são chamadas de tabus alimentares, que são as crenças e superstições relacionadas ao consumo de um determinado alimento. Por exemplo, os muçulmanos, eles não consomem carne de porco. Os hindus, que são os moradores da Índia, eles não consomem carne de vaca, porque para eles é um animal sagrado. E outro fator que determina também a escolha do alimento, o hábito alimentar, é o conhecimento científico. Muitas vezes as pessoas elas têm acesso a informações em relação a determinado alimento, tanto em jornais como em revistas, e isso vai influenciar na escolha desse alimento. Mas não é só o fato dele ter o conhecimento daquele alimento que vai fazer com que ele escolha determinado alimento, que a condição econômica também vai interferir. Às vezes ele tem um conhecimento, mas ele não tem condição financeira para adquirir aquele alimento. Então esse fator também, ele é um fator que determina o seu hábito alimentar. E por último, agora nós vamos falar sobre o significado, sobre o caráter social da alimentação, que ele está presente desde o nascimento, com o processo de amamentação, que a partir desse momento a criança ela vai desenvolver um afeto pelo ato de se alimentar. Então, toda vez que ele for se alimentar, ele vai ter essa recordação de afeto. E é muito comum na vida adulta todos se sentarem à mesa para comer, para beber, para celebrar o momento que estão juntos. É o processo que a gente denomina de comensalidade, que é a prática de comer junto, dividindo a comida. Bom, então, como vocês viram, os alimentos eles possuem vários significados, de acordo com a religião, com a cultura, com a condição econômica, e tudo isso interfere na escolha dos alimentos. Agora nós vamos ver como é a alimentação nos ciclos de vida, né, nas diferentes fases da vida, as características comuns de cada fase em relação à alimentação. As crianças que eu denomino aqui são as crianças menores de 1 ano. A alimentação deles é basicamente o leite materno, principalmente nos primeiros 6 meses. A partir de então, já são acrescidos frutas e verduras na alimentação dessa criança. E é muito importante esse momento, né, de apresentar as frutas e as verduras para a criança, para que ela possa desenvolver bons hábitos alimentares quando ela estiver maiorzinha. A fase seguinte é que a gente denomina de pré-escolar, que é quando a criança tem de 1 a 6 anos. Nessa fase há um aumento do crescimento dessa criança, e é muito comum a redução do apetite, porque ela já passa a visualizar o mundo, a ver as coisas, então ela se distrai muito com os brinquedos, com as coisas coloridas que tem a seu mundo. Ela está descobrindo, então ela já o momento de comer dela, o momento de comer já é irregular, há uma redução desse apetite. O apetite fica um pouco irregular. É muito comum ela fazer uma refeição e não fazer outra, comer no almoço, não comer no jantar. Então, a recusa também é por causa que nesse período ela já começa a desenvolver as preferências. Então, é muito comum ela, não quero. A recusa. Então, nesse momento é importante a insistência, tem que insistir até ela ter acesso ao alimento para dizer se gosta ou não desse alimento. E outra coisa comum nessa fase é os pais fazerem chantagem com as crianças. Tipo, se você não comer a salada, se você não comer a fruta, eu não deixo você jogar bola, não deixo você jogar videogame. Então, isso não é correto. O correto é você insistir para a criança ter acesso ao alimento e dizer se gosta ou não. E outra fase é a escolar, que é o período que vai em torno dos 7 aos 12 anos, mas no âmbito educacional escolar, o escolar, ele está compreendido na idade de 7 até uns 14 anos. É nessa fase já há um maior apetite. E é importante reforçar nessa fase os bons hábitos de alimentação e de higiene. Mas é muito comum também nessa fase a criança deixar de tomar o café da manhã, porque ele já fica um pouco mais independente. E aí, nesse momento, esse aspecto ele deve ser bastante observado, porque às vezes a criança vai para a escola sem tomar o café da manhã e
termina prejudicando o desenvolvimento e comprometendo o rendimento escolar. Por isso, é importante que todas as crianças elas estejam bem alimentadas para evitar que fiquem desatentas durante a aula. E para que isso ocorra, existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e esse programa ele deve estar funcionando corretamente na escola. Esse programa é uma maneira, né, de promover a alimentação, promover a saúde e os bons hábitos alimentares na escola. Agora nós vamos ver um pouco da adolescência. A adolescência ela é uma fase que compreende em torno dos 12 a mais ou menos 18 a 20 anos de idade. Essa é uma fase de muitas mudanças, tanto físicas como psicológicas. Essas mudanças elas vão interferir no comportamento alimentar desse adolescente. Além dessas mudanças, existem outros fatores também que interferem nesse comportamento alimentar, que são os fatores internos e externos. Os fatores internos são aqueles que são relacionados a ele em si, como a sua autoimagem, a autoestima, as suas preferências alimentares, seus valores e experiências pessoais. E os fatores externos estão relacionados com a família, com os amigos, as regras e os valores sociais, culturais e também a mídia. E tanto essas mudanças como esses fatores, eles vão interferir nesse comportamento alimentar, que geralmente, né, o comportamento alimentar dos adolescentes é caracterizado por refeições irregulares e lanches, por refeições rápidas, que nós chamamos de fast foods. No geral, esses são hábitos alimentares inadequados, né? Mas esses adolescentes têm esses hábitos não porque eles não têm acesso à informação, porque eles não têm acesso à informação sobre alimentação e nutrição saudável, mas porque eles associam essa alimentação, esse tipo de alimentação saudável, a atividades que eles já acham de chata, como almoçar sempre com os pais. E eles associam a esses fast food a atividades prazerosas. Sempre que eles saem com os amigos, sempre que eles vão ao shopping, eles fazem uso dessas refeições. Então, para eles é mais interessante. Mas existem estratégias que podem ser usadas para aproximar, para que esse adolescente possa fazer uso dessa alimentação saudável. Como abordar esse tema nas disciplinas básicas da escola, utilizar também nas feiras de ciências tradicionais, utilizar em eventos escolares como as festas juninas, as gincanas. Essas estratégias vão fazer com que ele se aproxime e se interesse por esse tema. A outra fase que a gente vai ver aqui é o adulto. Os bons hábitos alimentares do adulto, eles são resultado dos bons hábitos alimentares que foram adquiridos na infância e na adolescência. E na fase adulta, eles vão só ser mantidos. Por quê? Porque é importante para evitar doenças e também porque o adulto ele é formador de bons hábitos alimentares nas crianças. Então, é um ciclo. Quando você adquire bons hábitos alimentares na infância e na adolescência, você vai mantê-los na vida adulta e vai passar para outras crianças, né? Então, com isso a gente ressalta que a alimentação saudável ela é importante em todas as fases da vida. E quanto mais cedo esses bons hábitos alimentares forem adquiridos, melhores são os resultados. Mas isso não impede que, caso você não tenha desenvolvido esses bons hábitos na infância, você não possa desenvolver agora. A todo momento é interessante desenvolver bons hábitos alimentares. A todo momento que se desenvolva esses bons hábitos, os resultados sempre aparecerão e serão positivos. E com isso a gente vai finalizar e agradeço a todos e bons estudos e até a próxima aula.